Muito bem, o tenente-coronel Mauro Cid voltou a ser preso hoje, né? Volta para a cadeia depois que áudios e conversas dele com um interlocutor acabaram sendo vazadas. A revista Veja deu essa reportagem. Mauro Cid foi convocado para um novo depoimento hoje no STF e acabou preso. Para me ajudar a tratar desse tema aqui, explicar para vocês a apuração e análise, eu convido Ricardo Brant e o Berlink Cantelmo. Ricardo Brant, que é repórter aqui do SBT News, e o Henrique Cantelmo, que é advogado, né, sabe tudo desse processo envolvendo Mauro Cid. E a gente vai começar uma conversa logo com o Ricardo Brant aqui, que de forma resumida e rápida vai dizer o que aconteceu hoje, Ricardo, na cena política e carcerária brasileira. Boa tarde, Léo. Boa tarde, doutor Berlins. Boa tarde, quem nos acompanha. O tenente-coronel Mauro Cid foi hoje aí ao Supremo Tribunal Federal, Léo, para prestar esclarecimentos aí sobre o acordo de delação premiada dele e o vazamento de dados de conversa que ele teria tido com uma pessoa ainda a ser identificada, gravações em que faz críticas não só à PF, ao ministro Moraes e à condução das investigações. Ele foi ouvido lá no gabinete do desembargador Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e ao final ali, foram 30 minutos de depoimento, ouviu voz de prisão, foi preso preventivamente, Léo. Mais uma vez, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro já tinha sido preso em 2023, em maio, alvo da Operação Venire da PF, que é essa que ele foi indiciado recentemente, na semana passada, por fraudes nos registros de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, dele, do Mauro Cid, da mulher dele, do filho, e agora volta a ser preso preventivamente, com ordem do Moraes, sai do STF preso, teve buscas e apreensões na casa dele por descumprimento das medidas cautelares que foram adotadas por Moraes ali em setembro de 23, quando ele deixa a prisão e fecha o acordo de delação e por obstrução de justiça. São os dois argumentos: quebra dos acordos de medida cautelar que garantiram a ele ir para a rua naquele setembro de 23 e obstrução de justiça. Ele foi preso, já passou pelo IML, por exame de corpo de delito na sede da Superintendência da Polícia Federal aqui no DF, onde está o IML da Federal, e já seguiu há poucos minutos para o Exército, para a Polícia do Exército, onde vai ficar definido aonde ele vai ficar detido, Léo. A novidade é essa, inesperada, quer dizer, havia ali um andamento natural das investigações, e depois desse vazamento de ontem, quinta-feira, Mauro Cid volta à cadeia por agora quebra de acordos com a justiça nessa delação e por tentativa de obstrução à justiça, quer dizer, as investigações que são feitas contra ele e os alvos aí ligados ao ex-presidente Bolsonaro, Léo. Berlink, a primeira questão que eu faço para você é que, na verdade, acho que é esse a grande controvérsia, a grande polêmica do dia é o seguinte: a delação do Mauro Cid serviu para várias coisas em relação a essa investigação envolvendo essas tratativas de golpe, envolvendo também a questão das vacinas, enfim, todo esse enredo que enreda, vamos dizer assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso das tratativas de golpe, a gente teve depoimentos tomados, a gente teve prisões, a gente teve buscas e apreensões, né, a partir de áudios, enfim, uma investigação que se formou. Claro que a delação não é o elemento principal aí, até porque os elementos que foram colhidos ao longo do tempo, eles também se sobrepõem à própria delação. Agora, é claro que os advogados de defesa de Bolsonaro e dos demais envolvidos vão acabar, inevitavelmente, questionando essa operação a partir de uma delação do Cid, que fala uma coisa em determinado momento e para a polícia e fala outra para interlocutores, amigos, íntimos, enfim. Queria uma avaliação do senhor em relação a se essa investigação ela se fragiliza ou não.
Boa tarde, prezado Léo, prezado Ricardo e a todos os espectadores do SBT News. Bom, numa análise própria, correlata aos áudios, Léo, nós enxergamos inclusive consequências naquele suposto desabafo do Tenente Coronel Mauro Cid. E aponto por quê. A primeiro, ele traz toda uma narrativa tentando deslegitimar não só a figura dos poderes constituídos, na figura do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, como um órgão do Poder Executivo, mas ao final faz um desabafo também, como se tudo estivesse recaindo sobre ele na condição de único agente que até então tem sofrido prejuízos de ordem penal e de ordem financeira. Né? Todo mundo escutou o áudio e viu que nitidamente ele faz esse tipo de desabafo, ele lamenta essa circunstância, dizendo, olha, até agora só eu que estou tendo prejuízo familiar, financeiro, etc. e tal, e os demais estão todos ilesos. E aí, desse fragmento, nós extraímos uma contradição muito própria que, de certa forma, leva a crer que essa decisão por prendê-lo novamente parte de um pressuposto de cognição, de interpretação quanto à obstrução da justiça. Isso porque, como bem disse o Ricardo, o acordo de delação foi homologado, se eu não me engano, em setembro de 2023. E, em decorrência dele, uma série de desdobramentos, como você mesmo disse, Léo, foram procedidos. Uma série de outras provas foram carreadas. E com esse tipo de desabafo, o Tenente Coronel Mauro Cid passa uma mensagem de que talvez o que ele tenha dito em algum momento corresponde a uma meia-verdade ou a uma falácia que pode ter ocasionado, inclusive, numa perda da oportunidade de exercício efetivo do poder de polícia por parte da Polícia Federal e, obviamente, uma maneira de tergiversar, de tangenciar as investigações, o que pode ter sido considerado como uma obstrução da justiça. Fora isso, nós temos que lembrar que uma das medidas cautelares impostas ao Tenente Coronel Mauro Cid foi a de proibição de redes sociais. E, num momento, eu passei a pensar que, inclusive, aqueles áudios poderiam ter sido encaminhados via Instagram, via Facebook, pelo Direct Messenger ou via WhatsApp. E isso tudo nós consideramos como plataformas virtuais performáticas que trabalham sob modais de redes sociais, o que pode também ter ocasionado a implementação novamente de uma prisão preventiva em seu desfavor. Nós não temos a certeza absoluta com relação a isso, porque esse processo tramita em segredo de justiça, sob sigilo. Né? E ainda que nós tenhamos acesso a alguns fragmentos dele em razão de participarmos de algumas diligências, por dever de ética eu não posso trazer aqui determinadas informações. Mas, partindo de um pressuposto lógico e racional, Ricardo e Léo, obviamente que esse áudio traz consigo minimamente uma interpretação de que, em algum momento, essas duas medidas cautelares podem ter sido desrespeitadas, infringidas. A primeira delas, o uso das redes sociais, e a segunda, a proibição de contato com os demais investigados. Isso porque nós não sabemos quem era o receptor ou quais eram os receptores finalísticos ali dessa mensagem, podendo ser, inclusive, em algum momento, algum dos investigados nessa circunstância que, repita-se, já tem uma delação homologada em setembro de 2023. A mensagem que essa prisão nos passa, Léo e Ricardo, é de que a justiça, de certa forma, não está de brincadeira com relação a todas essas narrativas trazidas pelo Tenente Coronel Mauro Cid. E, de certa forma, se houve a revogação da liberdade e a implementação de prisão preventiva, certamente essa decisão judicial não parte de uma postura de ofício do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se o fizesse, sabe que, de certa forma, essa prisão seria ilegal. Porque ele não pode agir de ofício nesse sentido, na implementação de uma prisão preventiva. A prisão preventiva precisa ser provocada. E quem provocaria nesse sentido? Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, que é quem detém a titularidade desse tipo de requisição, desse tipo de pedido. Muito bem. Ricardo, você que, como repórter experiente, acompanhou aí várias investigações, várias delações, queria uma avaliação sua sobre, de fato, esse momento, né, vamos dizer assim, desse impasse, é um impasse do que se trata, se você já pode fazer relações
com outras investigações. E também deixo, a partir daí, você à vontade aqui também para fazer uma última questão aqui ao Berlink. Por favor, Ricardo. O doutor Berlim cita isso, quer dizer, as medidas cautelares foram quando o Moraes aceita aí a conversão da prisão em setembro do ano passado para domiciliar, ele coloca 7 medidas cautelares e exatamente é o que o doutor Berlim disse, dessas tornozeleira, passaporte, arma, entrega de armas, não pode deixar país. As únicas duas que podem se enquadrar com relação viável aí com os áudios, são exatamente as duas finais que foram o uso de rede social e contato com outros investigados, né? A única exceção, é claro, 2 investigados ali também são a mulher de Mauro Cid e a filha de Mauro Cid também, que teriam se beneficiado pela inclusão aí de registros falsos de vacinação de Covid. Dentro desse inquérito que sai o acordo de colaboração dele com a PF, que garante ele a conversão da prisão preventiva anterior em provisória, em domiciliar, né? Então, assim, esse é certamente o ponto de convergência em relação a descumprimento de medida, e obstrução, obviamente, é os ataques. O Dr. Berlink fala da Procuradoria. Agora, aonde caiu muito mal ontem a divulgação dos dados foi na sede da Polícia Federal. O Léo e nossos ouvintes, doutor Berlim, e o próprio diretor-geral da Polícia, o doutor Andrei Rodrigues, externou esse descontentamento em relação ao que havia dito Mauro Cid nos áudios, porque ali ele não só coloca em dúvida o acordo, dizendo que havia uma narrativa pronta, né? Que eles queriam ouvir aquilo e dando a entender que, em tese, ele confirma o que queriam ouvir. Então, a reação natural é a da Polícia Federal fazer uma solicitação, porque ela é a parte do acordo, né? Os acordos de delação premiada não são novidades, mas eles passam por uma mudança da era, por exemplo, dos acordos da Lava Jato, com o que hoje tem sido feito, e esse acordo é um acordo da Polícia Federal com o investigado, quer dizer, a Procuradoria ela só acompanha, mas quem fechou o acordo foi a Polícia Federal. Então, o ministro Moraes deixa claro que ainda está sob avaliação agora a validade dos termos do que foi acordado, mas a PF, em determinado momento, pode pedir anulação disso, ela é uma das partes. Assim como o juiz pode entender que houve quebra ali e pular, decidir que não a homologação dada anteriormente precisa ser revista. O Mauro Cid já havia ontem, pela defesa, feito essa ponderação observada aí, de que foi só um desabafo e que isso não mudaria a importância, a validade daquilo de que ele havia dito. Ele faz revelações, ele confessa ali a fraude na questão da vacinação, ele fala do pedido do ex-presidente e ele dá detalhes também que vão além da questão da vacina, que são as reuniões ministeriais. Agora, todo esse conteúdo também do que é a delação ainda segue sob sigilo, quer dizer, algumas coisas apareceram, mas é só a PF, o Moraes e a defesa e ele que tem o inteiro teor, né? Então, assim, a validade delas cair ou não, e aí acho que o doutor pode nos explicar melhor, ela está sob análise, mas pode acontecer. E isso, de certa forma, não contamina toda a investigação. Ela vai talvez anular ela, mas não todo o resto, né? Muito bem. Tá claro, Ricardo. Eu vou colocar aqui, Berlink e Ricardo, rapidamente aqui um trecho desses áudios que foi me cedido aqui pela revista Veja, só para que a gente contextualize um pouco mais. E aí, na sequência, a partir do que o Ricardo fala, de que essa delação ela pode até se comprometer enquanto delação, mas não atrapalhar toda a investigação, mas aí a gente passa para o Berlink para finalizar. Vamos lá, Tiago, jogar esse áudio aqui, pelo menos uns 2 áudios aqui, cedidos pela revista Veja. Vamos lá? Quando eu falei naquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram
desconcertados. Desconcertados. Eu falei, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Pelic, Cid parece fazer, de fato, um jogo duplo aí, né? É aquela peça famosa teatral, um servidor de 2 patrões, né, na verdade. Ele faz um jogo ali para a Polícia Federal em relação aos depoimentos, depois fica tentando ali se mostrar, sei lá, um pouco mais sensível em relação à turma mais voltada ali, mais bolsonarista. Queria uma análise final, Berlink, aí de como você avalia os próximos passos aí dessa investigação para que a gente feche aqui. Olha, Léo, do ponto de vista técnico, inclusive para não dizer que nós estamos aqui a, de certa forma, execrar a figura de Mauro Cid, não é isso, jamais. Vamos buscar aqui o máximo de parcimônia possível. É importante frisar que a própria defesa dele já se manifestou no sentido de não corroborar o teor dos áudios, né? E, na verdade, inclusive, esses áudios, de certa forma, precisam passar por todo um processo de validação previsto em normas próprias, dentre elas a ISO/IEC 27037 da ABNT de 2013, aquele processo de validação previsto no Código de Processo Civil, artigo 439, aplicado por subsidiariedade ao Código de Processo Penal. Enfim, nós não estamos aqui a discutir, obviamente, a execração de Mauro Cid, mas estamos aqui a discutir o seguinte, que se de fato esses áudios são dele e se essas falas partiram de uma perspectiva deliberada da sua compreensão, tentando deslegitimar o trabalho da Polícia Federal, como muito bem disse aqui o Ricardo, um acordo de delação celebrado entre ele e a PF e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, esse tiro saiu pela culatra num discurso totalmente inoportuno e inadequado de quem se encontra numa situação altamente sensível e delicada, como sendo, inclusive, em algum momento, talvez tratado como bode expiatório de determinados outros agentes, até maiores do que ele, que poderão ser responsabilizados em algum momento. Muito bem. Berlink Cantelmo, Ricardo Brant, muito obrigado aqui pela participação, sensacional. Acho que a gente colocou a bola no chão aqui, conseguiu mostrar bem aqui essa evolução dessa investigação. Muito obrigado aos dois, eu sigo por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Léo. Um abraço a todos.